Brevenses, boa tarde. Faltam exatamente 23 minutos para as 16 horas deste dia de sábado, 25 de julho de 2026. Portanto, nós estamos a 24 horas do dia da festividade de Nossa Senhora Santana, aqui em Breves. Vocês lembram que no quarto capítulo que nós fizemos há 36 horas atrás, nós falávamos que íamos contar rapidamente um pouco da história da Cobra Grande. Pois bem, a história da Cobra Grande é uma história muito interessante. E a história da Cobra Grande, o saudoso e amigo seu Manuel de Abreu me contou a história da Cobra Grande em 1965. Me convidou para sentar e me contou a história. Conta de uma parteira que tinha no bairro da Pedreira. E uma noite, ela estava já quase dormindo, quando bateram na porta da casa dela. Segundo informações e a história, ela era uma pessoa muito procurada, aquela parteira. O homem bateu na porta da casa dela, o esposo dela foi atender e disse: olha, a esposa dele está passando muito mal e eu gostaria que a sua esposa me acompanhasse até lá em casa. Ele disse: onde é a sua casa? Ele disse: em Breves. Tá bom. A esposa dele foi rapidamente, preparou o balaiozinho dela, um balaio, né? Um balaio pequeno. Chegou com ele, pegaram o táxi e rapidamente se deslocaram até a escadinha do porto de Belém. Segundo a história do seu Manuel de Abreu, quando eles chegaram no porto de Belém, ele pediu àquela senhora que pisasse na lancha, um pé na lancha e outro no porto da escadinha, e disse àquela senhora: feche os olhos. Aquela senhora parteira fechou os olhos. Ele disse, negócio de segundos, ele disse a ela: abra os seus olhos. Quando ela abriu os olhos dela, ela estava no porto de uma casa. Ele disse: agora vamos sair. Segurou na mão daquela senhora, saiu, e aí entraram em uma casa enorme. Quando aquela parteira entrou naquela casa, ela ouviu assim aquela pessoa reclamando de dor de cabeça, não sei o quê, e ela já começou a ouvir, a parteira já começou a ouvir, assim, zoada de fogos. E ela ficou curiosa, viu aquela senhora já naquela cama imensa, e aquela senhora estava com dor para ter uma criança, certamente, e aí ela pegou e foi fazer um chá. Ela trazia tudo na cestinha dela, no balaio dela, foi fazer um chá. Quando ela chegou na cozinha, ela se deparou com uma cozinheira. Ela chamou a cozinheira e disse: olha, eu quero fazer um chá, assim. A cozinheira, ela disse assim, mas antes ela, curiosa, disse assim: onde é que eu estou? Ela disse assim para aquela parteira: a senhora está em Breves, só que a senhora não está na cidade. A senhora está na encantaria da Cobra Grande. A senhora está debaixo dos pés de Santana. E essa zoada que a senhora está ouvindo são fogos. Hoje é o dia 26. Aí aquela senhora dizia assim para o marido dela: vamos acabar com isso. Mulher, tem calma, que hoje é a festa, eles estão em festa e vamos ter calma. Aí aquela moça falou para a parteira: não coma nada que lhe oferecerem, não beba nada que lhe oferecerem, que aqui é um encantamento. Ok. Ela preparou tudo do jeito que ela foi fazer, fez o parto, não quis comer nada e disse para o homem: olha, está tudo certo, vai me deixar na minha casa. Tudo bem, sem problema. Ele pediu a ela que fechasse os olhos, ela fechou os olhos, pediu a ela que abrisse. Quando ela abriu os olhos, ela estava exatamente na escadinha. Então, uma história muito bonita, e que ela esteve aqui, exatamente, aquela parteira esteve aqui no dia 26 de julho. Mas por que eu fiz questão também de colocar nessa história um caso interessante que aconteceu na festividade de 1974? No primeiro dia da festa de 74, o noitário foi da panificadora Ordem e Progresso do seu Eduardo de Jesus Costa. Foi talvez, em toda a história de Breves até hoje,
a noite e o dia mais animado da história da festividade de Santana, porque o seu Eduardo foi em Igarapé-Miri, encomendou uma grande quantidade de fogos, talvez a maior quantidade de fogos de arraial que já existiu na nossa festividade. O seu Eduardo foi a Cametá, contratou a banda Caferana, e a banda Caferana veio em breve pela primeira vez em 1974, exatamente na primeira noite da festividade de Nossa Senhora Santana. E eu quero dizer para vocês que o seu Eduardo comprou centenas de grosas de fogos. O que é uma grosa? São 12 dúzias. Ele comprou muito, mais de 2.000 foguetes de arraial, para fazer exatamente a primeira noite da festividade de Santana, que era a noite da panificadora Ordem e Progresso. O seu Eduardo foi um comerciante que muito colaborou com a festividade de Santana e também com a festividade de São Sebastião. E que Deus abençoe, que o senhor Eduardo, que o senhor esteja ao lado de Jesus, ao lado de Deus, pelo grande trabalho e pela pessoa tão, digamos assim, devota como o senhor era, apesar de não ser de Breves. O senhor era cametaense, mas como o senhor colaborou com as festividades de São Sebastião e Senhora Santana. Portanto, meus irmãos, nós estamos a 24 horas da festividade de Santana. E fica aqui o meu convite neste último capítulo que eu estou fazendo da história da festividade de Santana. Fica aqui o nosso convite. Amanhã, às 17 horas, é a nossa grande procissão. A procissão da nossa padroeira, Senhora Santana. Vamos nos ver, tá certo? Vamos nos ver, vamos acompanhar com muita alegria todos os católicos de Breves, todos os católicos de Marajoara, acompanhando com muita alegria a procissão da maior festividade da ilha do Marajó, que é a festividade de Senhora Santana. Com um grande abraço a todos, que Deus abençoe todos, que Santana nos abençoe. E sabe onde eu estou? Eu estou aqui exatamente na barraca de Santana. É verdade, estou aqui em cima do reino encantado da Cobra Grande. Olha só, que bacana. Um abraço a todos, até, se Deus quiser, amanhã, na hora da procissão de Nossa Senhora Santana. Fiquem com Deus.